Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar falando com todos vocês e mais uma rica oportunidade. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Levi Longaray, e este é o canal A Bíblia em Foco. Queridos e amados irmãos e ouvintes, muito agradecido a Deus por todos vocês que estão conosco nessa mesma unidade, nessa mesma opinião, nesse mesmo pensar, forma de agir, enfim, e de reverenciar a santa palavra de Deus, santo evangelho de Cristo. Queridos e amados irmãos, a vocês que estão conosco desde o início do nosso canal há 2 anos atrás, quando gravamos o primeiro vídeo, até o presente momento em que vocês estão chegando e se agregando ao nosso canal, enriquecendo o canal Bíblia em Foco com a sua chegada, quero agradecer a Deus pela vossa vida, do fundo do meu coração. Também gostaria de deixar bem claro a todos vocês que nós estamos passando assim, sinto que nos dias em que estamos, no presente momento, na presente semana, no presente mês, como que uma grande avalanche de contrariedades ao canal Bíblia em Foco, pois sabemos que o canal Bíblia em Foco ele traz consigo um perfil doutrinário muito bíblico e traz também um objetivo muito santo, que é de levar verdadeiramente a palavra de Deus como ela é. Bom, o objetivo do canal Bíblia em Foco não é ferir, não é denegrir e não é ser contra a igreja nem os verdadeiros pastores que pastoreiam com carinho, com veracidade e com verdade os seus rebanhos. O canal Bíblia em Foco também não trabalha em cima de uma determinada placa de igreja ou ministério para se promover e galgar seguidores ou membros, até porque nós, até o presente momento, não temos uma igreja de fundação, nós pertencemos a uma igreja de fundação antiguíssima, que é a Assembleia de Deus, e nós não estamos dizendo com isso que somos contra a abertura de alguns trabalhos, não. Se é um trabalho sério e honesto para fazer a vontade de Deus, nós concordamos, porque nós sabemos que aquilo que é feito debaixo da obediência tem o apoio da Bíblia Sagrada. E também não vamos dizer aqui aos irmãos que nós vamos acabar nossa vida, quem sabe, dentro do ministério presente que estamos, e talvez nós não temos plano de abrir um trabalho ou coisa dessa natureza. Mas o que nós queremos dizer é que nós não somos contra quem abre um trabalho para trabalhar com seriedade, mas que nós não estamos aqui buscando alguém ou defendendo A ou B ou C. Nós estamos aqui para defender o verdadeiro evangelho de Cristo, seja de uma igreja nova de fundação, seja de uma igreja antiga de fundação. Tá certo, meus irmãos? Então hoje eu gostaria de falar a todos vocês relacionado a algumas mudanças de ensinos doutrinários que ao longo da história da fundação da Assembleia de Deus, da IEAD, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que tem como o Conselho de Doutrina, que é norteado pela CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CIPADERES, que é a Convenção a nível aqui do Sul, e também o ELAD, que é o Encontro de Líderes Cristãos da Assembleia de Deus. Bom, esses encontros foram feitos ao longo da existência da Assembleia de Deus, desde a sua fundação por Daniel Berg e Gunnar Zwingli no ano de 1910, onde se estabeleceram a igreja mãe, chamada igreja mãe, que na verdade não existe igreja mãe, porque igreja mãe, a católica se considera, todo mundo considera, mas a primeira igreja Assembleia de Deus no Brasil se estabeleceu em Belém do Pará. Pois bem, então essa igreja que tem por fundadores e líderes o Daniel Berg e o Gunnar Zwingli é uma igreja que foi fundada debaixo de uma orientação muito santa, não foi fundada debaixo de rebeldia, de divisões, de complicações, de forma alguma. Os rapazes estavam congregando na Batista lá nos Estados Unidos, saíram da Suécia, foram aos Estados Unidos, estavam congregando lá, tiveram um encontro com Deus muito forte, debaixo do pentecostalismo na Rua Azusa, vieram até o Brasil. A gente percebe que é sair da nação deles, vieram, eles não dividiram, eles não tinham um grupo com eles, eles vieram sozinhos, e eis aí porque que eu digo que há uma diferença assim de fundação da Assembleia de Deus para as demais. Eu sei que os irmãos, muitos vão querer questionar, mas existe uma diferença. É um trabalho que não foi aberto debaixo não de uma divisão, de uma perseguição. Ainda que mesmo a gente sendo o mais coerente possível, sempre vai ter pessoas que vai querer questionar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz. Bom,
vieram até aqui, começaram a trabalhar, esses dois rapazes sempre tiveram uma preocupação muito grande no sentido do campo doutrinário, sempre foram tementes a Deus, conheciam muito, e aí depois que eles fundaram a igreja, muitos hoje, na atualidade, escreveram livros sobre uso e costumes, sobre cultura, querendo questionar o Daniel Berg e o Gunnar Wingli, colocar muitas coisas que o Daniel Berg e o Gunnar Wingli abriram e preservar por terra, dizendo que eles eram de cultura diferente, que os rapazes, por viver em cultura diferente, tinham essa preocupação. Não, na verdade, Daniel Berg e Gunnar Wingli não tinham essa preocupação por eles ter vivido em várias culturas diferentes. Eles tinham essa preocupação por eles conhecer os costumes e cultura diferente, que eles estabeleceram aquele princípio doutrinário sadio e santo que muitos líderes da Assembleia de Deus atualmente querem derrubar, através de seus manuscritos, seus livros, editados pela CPAD, uma vergonha, muitos deles querendo desconstruir através de estudos sábios, científicos, através de filosofia, através de psicologia, querendo destruir a doutrina que o Daniel Berg e o Gunnar Wingli colocaram na fundação da Assembleia de Deus. Aí eles entram com estudos, que nem eu acabei de falar, de livros, de uso, de costume, toda essa natureza. Bom, nós sabemos que todo uso, todo costume, toda tradição, se ela for boa, ela faz parte da doutrina da igreja. O próprio apóstolo Paulo fala isso e nós entendemos por esse lado, por esse âmbito. Se é um uso bom, tem que ser guardado. Se é um costume bom, também tem que ser guardado. Já que criar essas teses, essas questões dos usos e costumes, que eu acredito que bem estudado, fazem parte da sã doutrina, então tem que ser bem estudado, porque os bons usos e os bons costumes e as tradições, que não são tradições antigas e pagãs, elas fazem parte de tudo aquilo que norteia a sã doutrina. Então, para nós começarmos o nosso vídeo relacionado à Assembleia de Deus, que eu vim esperando há tempo para gravar, e hoje eu vou começar a gravar uma parte, acredito que terá outras partes, mas para nós começarmos é o seguinte: para começo de fala, não tem como divorciar a doutrina dos usos e dos costumes. Por que não tem como divorciar? É a mesma coisa que divorciar um casal que casou na frente do altar da igreja, debaixo de orientação santa e sábia, e vão viver a sua vida até a morte os separar, até que a eternidade venha. Então entenda uma coisa: doutrina e uso e costume, elas estão intrinsecamente entrelaçadas, porque os bons usos e os bons costumes fazem parte da sã doutrina e vice-versa. E tem tradições que nós recebemos que não foi tradições recebidas de pais e mães, como o apóstolo Paulo fala, que eram as tradições pagãs, as falsas, os dogmas, a falsa religião. Estamos falando de tradições de algo bom que fazem parte de uma cultura que é onde nós vamos imbuir isso também na santificação e na doutrina. Bom, os rapazes vieram até o Brasil, abriram a igreja, estabeleceram os princípios doutrinários. Sempre teve, desde o começo da igreja, vários questionamentos, vários embates, várias lutas. Algumas pessoas que vieram da Suécia já vieram modernizados, já chegaram de lá, já nos anos de 1940, 50, já tinha algumas mulheres que já vinham com os cabelos cortados, que eu não quero polemizar aqui, mas a gente tem um grande conhecimento. Então, esse negócio de cortar cabelo e de insistir com isso dentro da igreja, isso não é nada novo. É que nem o vídeo que eu gravei sobre o futebol. Tanto o futebol como a igreja, nada é novo, sempre andaram junto e sempre foi proibido obreiros e crentes fazerem parte de jogo de futebol e tantas coisas da natureza. Então, a igreja sempre peleou contra essas coisas. Agora, no tempo do fim, os pastores mundanos e covardes e perversos, pervertidos, eles querem infiltrar todo mundo dentro da igreja como algo natural e santificar e cristianizar todos os eventos seculares simplesmente por estarem dentro da igreja evangélica. Meus irmãos, não é porque vai estar dentro da igreja evangélica que está cristianizado e santificado. De forma alguma, continua sendo eventos pagãos que fazem parte de movimentos de igrejas pagãs, como a antiga igreja romana. Então, esses são movimentos da igreja romana, de outras igrejas, não é coisa da igreja de Cristo. Então, o Daniel Berg e o Gunnar Wingli santificaram a igreja, já com isso intuito em mente, se desligaram do antigo ministério, que é um ministério que até tinha muito ensinamento bíblico, mas um ministério que já não observava muito essas observâncias aí, do uso e costumes, tradições, a verdadeira santificação do corpo, da alma e do espírito, que é as doutrinas de Deus, seja elas doutrinas fundamentais, seja elas doutrinas que envolvem o corpo,
que são aí onde entram os usos e costumes que eu tenho falado, e muitas pessoas têm me combatido dizendo que não existe sim. Se você fazer um estudo profundo que eu vou trazer, existe usos e costumes, e dentro dos usos e costumes tem coisas que não podem ser quebradas, que fazem parte da sã doutrina de Deus. Então, o diabo usou muitas pessoas, através da psicologia, da filosofia e desses campos de estudo, levando coisas que são doutrina para o campo dos usos e costumes e tirando a essência da verdadeira doutrina da igreja. Então, você tem que ter muito cuidado, irmãos, porque o cristão tem que ser diferente. O cristão tem que ser diferente na sua maneira de viver, de agir, de vestir, de se portar e de se conduzir. E aonde que entra aí? Aí entra os usos e costumes. Entra muitos hábitos. O que é um uso e costume? É um hábito. E tem hábitos que não pode ser mudado, porque o hábito do cristão, os usos do cristão, os costumes do cristão é diferente. Mesmo que alguém queira infiltrar essa ideia através de livros dos usos e costumes, continua sendo tudo diferente, meu irmão. Os usos têm que ser diferentes, os costumes do crente têm que ser diferentes. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Para simplificar para vocês, porque essa metamorfose de ideias trazida por alguns psicólogos, teólogos, filósofos na última hora da igreja tem confundido a cabeça de muitos cristãos. Então esquece isso, mesmo que seja hábitos, usos, costumes, tradições, temos que ficar atento àquilo que faz parte da doutrina de Deus. Os bons hábitos, os bons usos, os bons costumes, tudo vai continuar fazendo parte da sã doutrina. E escuta, a liderança da Assembleia de Deus não é mundana como toda ela 100%, como muitos estão dizendo. Tem muitas pessoas lançando a Assembleia de Deus no ralo, no esgoto, vocês entenderam? Jogando no lixo e defendendo igrejas às vezes mais mundanas. Vou explicar para vocês sobre a liderança da igreja. É normal vocês verem vídeos gravados, é normal vocês verem nos estudos do CAPED e de vários encontros da liderança grande da Assembleia de Deus, muitos líderes, homens de Deus, por exemplo, Claudionor de Andrade. Você assista vídeos do Claudionor de Andrade, doutrinando a igreja de uma forma corretíssima, falando dos usos e costumes, dos bons hábitos, falando de tudo que o cristão tem que guardar. Assista alguns vídeos do Elianai Cabral, assista os vídeos de muitas das lideranças, por exemplo, como o Antônio Gilberto, muitas coisas boas que ele falava sobre como é que o cristão se conduz, você entende? Assistam, por exemplo, alguns vídeos, até gravações do próprio Hélito Bezerra da Costa, que é o presidente da Igreja Assembleia de Deus, que eu quero gravar um vídeo sobre ele, separado, mas esse aqui é outro assunto, esse aqui é a Assembleia de Deus no Brasil, desde a sua fundação. Então você percebe até o próprio pastor Hélito, que tem esse aí, que é alvejado por causa desses problemas, que ele tem se enfiado e tudo, mesmo assim o pastor José Hélito adverte que a igreja tem que ser diferente. Aí você vai dizer, mas não interessa, isso aí, você pode falar o que vocês quiserem, irmãos, dele, mas os vídeos dele, ele não apoia mundanismo. Na própria fala dele, ele mesmo cita que a Igreja Assembleia de Deus, em muitos lugares, o auditório da Assembleia de Deus não tem diferença do auditório de um auditório mundano. O que a liderança da Assembleia de Deus grande continua dizendo? Que a igreja precisa manter os padrões, mas vocês não entendem, é muito difícil lidar com o povo é muito rebelde. O povo, a grande maioria dele, não vou dizer esmagadora 100%, mas uns 60%, 70% do povo, por isso que Jesus disse que é um número pequeno que vai entrar na cidade pelas portas. Bom, o povo, na grande maioria, é liberal, quer liberalismo, busca profetada, revelação e coisas dessa natureza, e não querem se ater e obedecerem à verdadeira palavra de Deus. Então, busque saber os verdadeiros líderes, não os pregadores, esses pregadores gideonitas, essas pessoas que andam por aí pregando para o seu próprio interesse e fazendo campanhas heréticas, antibíblicas para galgar dinheiro e fama, adivinhando, revelando, fazendo tantas coisas erradas, independente da placa ministerial. Não busque isso, busque a liderança. Por que a igreja, os membros não querem se moldar ao que a maioria da liderança diz? Vocês entendem? Então o que eu quero dizer com isso? Que a Assembleia de Deus teve um regime doutrinário implantado com muita seriedade, santificação pelos pioneiros rapazes. Os rapazes não eram ignorantes, os rapazes eram estudados. Os rapazes, além de conhecer a palavra, tinham conhecimento secular. Eram formados, estudados, viajaram vários países, conheciam várias culturas e chegaram aqui cientes de que a cultura não podia ser acima da palavra de Deus. Eles chegaram aqui cientes que os costumes de uma nação, que aquilo que a nação
tem como costume, como cultura, não pode estar acima do Evangelho. Por isso Daniel Berg e Gunnar Wing chegaram aqui e implantaram um sistema doutrinário sadio e santo, vocês entendem? Mas logo, logo a igreja foi crescendo, ganhando corpo. Em 1935 estabeleceu-se o sistema convencional, a convenção veio santificando, veio se estendendo através de décadas, já tiveram um problema lá por 1945, 50 com algumas mulheres que vinham da Suécia que já cortavam a ponta dos cabelos, é o caso da própria Frida Zwingli, que era uma grande mulher de Deus, uma mulher que atuava muito no trabalho com crianças, enfim, na obra filantrófica, mas que já tinha esse costume de querer infiltrar esse corte de cabelo dentro da igreja. Então não é nada novo o corte de cabelo dentro de igrejas evangélicas. Vocês entendem? Já é de décadas que as pessoas vêm combatendo contra a sã doutrina e a igreja, o núcleo de homens e mulheres verdadeiros, combatendo contra o liberalismo. Então você perceba que às vezes nós temos uma luta dentro da nossa própria casa. Essa luta que o Daniel Berg, o Gunnar Wing teve com a própria esposa, que já cortava o cabelo, o próprio líder hoje da Deus é Amor teve. Vocês entendem? Os próprios filhos quebraram aquilo que ele mesmo pregava. Então isso não é nada novo de querer ficar lutando e lançando igrejas no esgoto por causa de uma pessoa, de algumas pessoas que tentam combater aquilo que foi estabelecido como regra de ensinamento da igreja. Então, para refrescar a cabeça de vocês, eu estou citando essas coisas aqui, porque tem gente que diz, não, na Assembleia de Deus nunca existiu. Não, dentro da Assembleia de Deus, dentro das outras igrejas que você conhece, como Igreja Pentecostal do Brasil, as maiores igrejas pentecostais do Brasil, já existe de décadas gente tentando infiltrar doutrinas diferentes dentro da igreja. Por isso que eu disse para os irmãos aí sobre o vídeo do irmão do Sandro, do irmão Márcio, não me falha a memória, esse rapaz que gravou o vídeo sobre o pacto que Deus tinha somente com o líder da Igreja de Deus e Amor, e eu tentei explicar que o pacto não é só com o líder da igreja, é com a família, a esposa e os filhos. Então você perceba que dentro da Assembleia de Deus, a Frida já quis dar uma quebrada nas doutrinas da própria Assembleia de Deus, que era esposa do Gunnar Wing. Deus não fez pacto só com o Wing, fez com a Frida, fez com me esqueci o nome da esposa da Daniel Berg, se não me falha a memória, era Sara, fez com a Sara, fez com o líder da Igreja de Deus e Amor, fez com a esposa dele. Automaticamente, quando Deus faz um pacto com a liderança, ele faz pacto com as pessoas que envolvem a liderança. As pessoas que envolvem a liderança, que casa, são uma carne só, marido e mulher. Então essa pessoa está automaticamente envolvida nesse pacto. E dentro desse pacto, essas pessoas que estão envolvidas dentro da liderança da igreja, a família da igreja, é óbvio que alguém tente, no decorrer da caminhada da igreja, querer desconstruir aquilo que foi estabelecido como sã doutrina. Isso aí a igreja vai passar por isso até o dia do arrebatamento. Então nada contra a pessoa do irmão Sandro, Márcio, não me falha a memória, eu gostei muito da atitude desse rapaz. Quando ele fez um vídeo relacionado à minha pessoa, ele teve muito caráter, muita mansidão, muita sabedoria para colocar as palavras. Então você tem meu respeito, o meu apoio como homem de Deus, porque você fez um vídeo, mas você não me desconstruiu, assim como eu não te desconstruí. Eu simplesmente não concordei com algumas 3 coisas que você falou lá, mas não é que talvez você levou para um lado de nós nos desentender, mas eu estava tentando explicar algo que você não estava conseguindo entender. Mas nada que eu tivesse alguma coisa contra a sua pessoa. Até achei louvável a sua atitude e a forma que você fez resposta no vídeo. Para mim, se você quiser deixar o vídeo, se você quiser tirar, fica a seu critério, viu, irmão? Inclusive, estou vendo aí, vi um desabafo seu, vi você comentando sobre a forma que você está sendo perseguido aí e foi meio que difamado por uma liderança que eu nem consideraria liderança aí no Brasil, por uma nova igreja de fundação, e eu achei muito triste, muito feio que fizeram com você. Quem sabe no futuro eu gravo um vídeo sobre isso. Então eu quero dizer, irmão Sandro, que eu não tenho nenhuma diferença com a sua pessoa. Que Deus te abençoe e que você possa continuar sendo um homem de Deus, educado ao falar, ao se expressar, e que Deus te dê graça e que você não venha nunca depender de pessoas tais como essas pessoas que querem te difamar, te desconstruir, te humilhar. Deus, ele é fiel, ele levanta os humildes do pó e coloca em lugares, em assentos grandes, está entendendo? Que Deus te abençoe, mas eu preciso voltar ao meu assunto. É que eu tinha em mente de esclarecer sobre esse irmão que falou. Então esse pacto, essa aliança feita com essa família. Bom, isso veio desenrolando.
1940, 1950, teve uma convenção geral em 1955, se não me falha a memória. Isso é para você, irmão. Eu ia trazer papéis, eu ia trazer datas, saber assim, mas não precisa, irmão. Se vocês assembleanos, vocês conhecem o Evangelho no mundo, vocês vão entender o que eu estou dizendo perfeitamente. Tem gente que quer que eu traga datas específicas, papéis, que eu leia todos os versículos da Bíblia. Tem alguém que está dizendo que eu não tenho Bíblia, simplesmente porque eu não leio. A Bíblia está na minha mente, no meu coração. Eu andando sou uma Bíblia aberta falando, vocês entenderam? Então, claro, a minha Bíblia está aqui, mas para gravar pequenos vídeos não tem por que eu estar consultando a Bíblia toda hora. Então tem pessoas que querem nos desconstruir com palavras. Cadê a Bíblia, irmão? Você não lê a Bíblia, irmão? A Bíblia tem que estar no teu coração, como disse Davi. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. A palavra tem que estar aqui, na mente e no coração. Está aqui a Bíblia, mas a Bíblia não pode estar só no rolo, no cano de papel. Tem que estar gravada nas tábuas do teu coração. Tá certo? Então, queridos, houve uma convenção. Em 1955, por bem, a igreja e a convenção discerniu que devia continuar seguindo os parâmetros estabelecidos pelos líderes e fundadores do ministério. Bom, a coisa foi andando, a igreja ganhando corpo, crescendo debaixo da sã doutrina, batido no Espírito Santo, avivamento, poder de Deus, muito manifestar, e a mensagem era aquela mensagem conhecidíssima nossa, que o Daniel Bergner vinha de incentivar a igreja a seguir pregar. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus salva e Jesus voltará. Era essa a mensagem, o carro-chefe da Assembleia de Deus. Por volta do ano de 1975, a igreja estava lutando e havia uma luta, um embate muito grande por pessoas mundanas dentro da igreja. Por isso que eu te digo, até o dia do arrebatamento vai existir pessoas mundanas, liberais dentro de qualquer ministério. Não venha dizer que não, porque eu conheço, eu já trabalhei e eu conheço igreja. E hoje, antigamente, eu fiquei muito triste de ter passado por 3 igrejas, porque no meu currículo jamais eu queria ter saído da Assembleia de Deus quando eu me converti há quase 3 décadas atrás. Mas aprove a Deus ter me conduzido por esses 3 lugares. Tem um desses lugares que eu tirei do meu currículo, que eu tirei. Eu sei que na eternidade vai estar sempre registrado, mas na minha vida eu tirei do meu currículo porque eu não achei interessante nada daquilo que foi vivido, presenciado e visualizado, de tanta hipocrisia, mentira, engano, fofoca e exclusivismo, partidarismo e matança e perseguição às pessoas que verdadeiramente tinham um pouco mais do evangelho do que essas pessoas. Então eu tirei do meu currículo. Então foi muito bom hoje, eu entendo que foi muito bom eu ter trilhado esses caminhos, porque hoje eu sei, com conhecimento de causa, o que é um ministério, que é uma igreja, e o que é quando as pessoas estão falando, dividindo, ou qualquer tipo de movimento que ele não é verdadeiro, a gente tem noção disso para falar para os irmãos. Bom, meus irmãos, desde 55 dessa convenção até a convenção de 75, já tinha pessoas tentando desviar o foco doutrinário da igreja. Já tinha as pessoas descontentes com o sistema doutrinário da igreja, porque a igreja é assim, irmãos. Se a igreja santifica, ela sempre vai ter opositores, tá certo? E essa oposição, ela é muito ferrenha e diabólica. Não pense você que esses ministérios pequenininhos que abriu ontem vai ficar a vida toda com pessoas que apoiam. Às vezes a própria liderança abre com um projeto e daqui a pouco a igreja cresce, os olhos deles voltam para outras coisas e eles acabam rompendo com a doutrina, que não foi o caso dos líderes da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi membros e liderança juntos que foram cedendo. Bom, nessa convenção de 75 já havia um embate para liberalismo, para entrar alguns liberalismos, eu vou dar um nome aqui, que é um nome que eu gosto, de alguns modismos. Já estavam havendo embate para entrar alguns modismos dentro da igreja. Bom, a liderança se reuniu e o pastor que assumiu a liderança no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, no lugar do antigo líder da igreja, o pioneiro do Gunnar Wingli, enfim, se não me falha a memória, Túlio, não venho, muitas coisas a gente escreve, mas não grava no momento para falar. Então esse pastor, ele permaneceu firme no propósito e ele lutou contra os modismos. E ele venceu na convenção de 1975. Ali já era para entrar a liberação do aparelho de televisão dentro da igreja, ali já era para entrar a liberação do corte de cabelo no lado feminino, alguns vestuários masculino vestido em mulheres e essas coisas são natureza e mais alguns pontos ordinários. Mas o que aconteceu? A liderança se reuniu com mão de ferro e impediu isso através das pessoas do pastor que estava no Rio de Janeiro e demais lideranças do ELAD
e da convenção que se reuniram para fazer aquilo ali valer. Bom, tinha algumas coisas que é como eu sempre digo, que não precisava existir, tais como a irmã não podia soltar o cabelo até 1975 e algumas coisas, o uso de meia, essas coisas dessa natureza. Bom, meus irmãos, faça o meu favor. Tem coisas, tanto na Assembleia de Deus, como na IPDA, como em outras igrejas de fundação de cunho mais tradicional pentecostal, que são coisas criadas por homens, não tem na Bíblia. Verdade que não tem na Bíblia. Não está na Bíblia que a mulher não pode soltar o cabelo, não está na Bíblia que a mulher não pode, por exemplo, usar uma bicicleta para ir para o serviço, que nem várias igrejas proibiam. Você entendeu? Se a mulher está vestida certinho, o que tem, por exemplo, ela andar numa bicicleta que tem o quadro cortado e coisas dessa natureza. Então, muitas coisas são imposição de homem, e essas coisas que são imposição de homens não vai perdurar. Agora, a sã doutrina tem que perdurar. Por exemplo, o soltar o cabelo, eu achava uma coisa desnecessária. Agora, cortar o cabelo já também é uma coisa que não poderia ter as pessoas liberadas. Bom, então essa convenção se reuniu e firmou. Mas logo depois da Convenção de 75, houve um ELAD, que é o Encontro de Líderes da Assembleia de Deus. E nesse ELAD voltaram a discutir essas coisas. Bom, essas ideias foram persistindo e perdurando. E se não me falha a memória, em 1995 teve uma outra reunião. E nesta reunião, então, aí foi acertado algumas mudanças no sentido da questão doutrinária da Assembleia de Deus. E ali foi onde liberaram corte de cabelo, ali liberaram maquiagem leve, ali liberaram alguns casos específicos para divórcio. Não é que a Assembleia de Deus é uma igreja de divórcio, mas alguns casos específicos. Bom, o que eu digo? Eu tenho a dizer para mim que não existe caso específico. É esses casos específicos, que era para ser uma bênção, para tratar algum caso específico, alguma coisa que aconteceu, que fugiu do controle, esses casos específicos tornaram-se uma rede para o divórcio dentro da igreja. E através dessa desculpa por imoralidade sexual ou por adultério, podia casar, que a minha Bíblia não diz isso, mas a liderança das igrejas hoje estão entendendo isso. Então isso deu um álibi para muitas pessoas traírem, para muitas pessoas levar as coisas até um determinado sentido e ponto em que as coisas vão para esse extremo, e haja então ali uma quebra de relacionamento através de um adultério e fornicação. Muitas pessoas podiam ter até em mente deles mesmos adulterar para deixar o cônjuge liberado, e tantas coisas aconteceram, e isso tornou então a Igreja Assembleia de Deus hoje uma igreja que tem muitas pessoas divorciadas dentro da igreja. Agora, isso é da Assembleia de Deus? Nunca foi. Isso é da liderança da Assembleia de Deus? Nunca foi. E se você olhar, você vai perceber que os mesmos líderes hoje, se você perguntar para os líderes, para o Claudionor de Andrade, se você perguntar para o falecido Antônio Gilberto, não vai perguntar mais, mas se você perguntasse, ele foi um dos defensores na Bíblia Pentecostal, no rodapé do vídeo da Bíblia, que defendeu essa questão por imoralidade sexual. Eu tenho um vídeo gravado meu sobre a Bíblia Pentecostal no meu canal, que eu falo sobre isso. Então, para mim, isso foi um desvio muito grande doutrinário do Antônio Gilberto, que era um homem conhecedor de causa, que conhecia as doutrinas do Evangelho, que jamais poderia ter entendido por esse lado. Apesar dele ser doutor, filósofo, cientista, graduado, condecorado, não importa. A Bíblia não diz isso. Essa parte do porné e do moixéia, do compromisso marital dos judeus, que era durante um ano no noivado, que a Bíblia fala em Mateus sobre pornéia, e aí confundir na parte que a Bíblia fala em Mateus sobre Moisés, que é o adultério, aí entrou essa questão da imoralidade sexual, porque não souberam discernir, irmãos, vocês estão me entendendo, vocês que são pastores, líderes, não souberam discernir o texto sagrado de um trecho que era voltado para o noivado judaico, onde a Maria e José estavam imbuídos nessa mesma situação, não entenderam a pornéia e o compromisso marital de um ano do noivado judaico, que ainda não era casamento, mas era fornicação pornéia, lá para o texto de Mateus que fala em Moisés, que é adultério entre duas pessoas casadas. Vocês entenderam? E aí vai para as cartas paulinas, você vai perceber na íntegra que o casamento é um só e só indissolúvel, somente a morte pode dissolver o casamento, pode haver um novo matrimônio. Então, aí entrou essa questão de moralidade sexual no ano de 1995, foi a primeira convenção, a primeira reunião em que começou a entrar essas coisas. Isso trouxe para a igreja, a Assembleia de Deus, a nível de Brasil e do mundo, muitas coisas, muitas questões. Isso trouxe muitas divisões, muitos pastores que concordavam com o que Daniel Berg e Gunnar Wing defendiam,
se revoltaram contra a liderança, houve divisões, abertura de igreja, muitas assembleias. Então, um dos maiores motivos para divisão dentro de uma igreja, 50% é a questão doutrinária. Quando a igreja deixa de observar os moldes doutrinários, ela está muito grande, não depende mais de ninguém, nem de obreiro, porque a igreja quando começa é uma coisa, mas ela cresce e chega num padrão em que ela não depende mais de obreiros. Se ela tiver obreiros, ela quebra, se ela não quebra, se ela não tiver, ela não vai quebrar. Do mesmo jeito, tem uma igreja que se tornou uma instituição poderosa. Então, aí os líderes não querem mais saber, até prefere que saia muitas pessoas para que eles consigam implantar o seu novo sistema doutrinário. Então é isso que aconteceu com a Assembleia, está acontecendo com a Deus e Amor e com tantas outras igrejas a nível mundial. Então o que aconteceu? Em 95 entrou essas coisas. E o outro 50% das divisões, dos problemas que a igreja enfrenta é coisa dos próprios membros. Você entender? É o orgulho dos próprios pastores. 50% é questão doutrinária, os outros 50% é o nepotismo, é a própria liderança, é o próprio testemunho que as pessoas veem das pessoas que estão dentro da igreja, que vai fazendo com que a igreja vá enfraquecendo. Vocês entendem? Então, muitas igrejas se abrem e muitas pessoas até desistem da igreja por causa desses dois pontos. 50% questões doutrinárias. 50% é líderes que querem uma vida nova, são insubmissos, são rebeldes, estão atrás de dinheiro, estão atrás de patrimônio, estão atrás de receber os dons, então viram que verdadeiramente eles podem reunir um povo em torno de si, aí sai e coloca esse movimento aberrativo, cheio de heresia, sem uma base bíblica. Expliquei para vocês de onde que vem as divisões? Agora é óbvio que tem pessoas que saem quieto, não concorda com alguma coisa, que vê que feriu muita coisa, sai quietinho, abre um trabalho e tem a aprovação divina, que no dia do juízo nós vamos saber. Mas são muito poucos os que estão abrindo um trabalho, porque eu não estou vendo a nível de Brasil alguém que abre um trabalho para restaurar a palavra de Deus. Porque esse negócio de restaurar a igreja eu acho muito complexo. Você devia restaurar a palavra, o culto. Abrir um trabalho, não para restaurar a tua igreja. Tem pessoas, por exemplo, deixa eu falar aqui, que antes que eu me esqueça, que é apaixonado pela Assembleia de Deus, enlouquecido. Então ele tem que abrir uma igreja Assembleia de Deus. Ele está com aquilo incutido na mente. Ele não... Então, irmão, isso é muito feio. Porque aí você vai abrir uma Assembleia de Deus e você não vai ter uma igreja que você vai restaurar a Bíblia 100%. Você vai restaurar a Assembleia. Você quer uma Assembleia para ti. Tem outros que são enlouquecidos, mas parece que ficaram chapados, drogados, são enlouquecidos pela Deus e Amor. Então eles querem uma outra Deus e Amor. Eles não querem restaurar a palavra. Por que eu falei em alguns vídeos mesmo, muitas pessoas ficaram contra mim, outros brigaram. O Brasil não precisa de mais uma Assembleia de Deus, irmão. O Brasil não precisa de mais uma Deus e Amor. Se você quer abrir um trabalho, você não tem que abrir uma outra Deus e Amor ou uma outra Assembleia de Deus. Você tem que abrir um trabalho centrado 100% na Bíblia. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Aí eu vou concordar que isso é de Deus. Porque alguém diz assim, você só fala mal do que você bateu. Eu falei de muitas igrejas aqui, comentários, porque eu vi que é uma coisa, é o interesse próprio de uma liderança que quer um salário, quer dinheiro para os líderes, para os seus companheiros. Porque Deus não precisa de mais uma Assembleia, nem mais uma Deus e Amor, já tem. Se alguém vai abrir uma igreja hoje, no presente momento, ele não pode cometer nada do que está acontecendo hoje na Deus e Amor, nada do que está acontecendo hoje na Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus vai continuar com as falhas dela, com as lutas dela, e as pessoas fiéis lá dentro vão se arrebatar, ela vai continuar com seus erros, a Deus e Amor vai continuar com as falhas, você entendeu? E as pessoas honestas lá dentro vão se arrebatar. Mas se alguém vai abrir um novo ministério, ele não pode cometer o que Universal comete, Mundial comete, Plenitude comete, Universal da Graça comete, que eu vou falar das maiores, das mais conhecidas, o que a Assembleia comete, a Deus e Amor comete, o que a Batista está cometendo, a Presbiteriana está cometendo, o que essas igrejas de Nova Vida, de fundação de Nova Vida, que a igreja de John Ribbe Pagliarini está cometendo. Você não pode cometer, digamos assim, o que essas igrejas mais novas de fundação estão fazendo, que é a Visão Missionária, a Igreja de Jesus Cristo, Igreja Deus é Santo, então, tudo copiando o que a Deus é Amor fazia, o que a Assembleia fazia. Pelo amor de Deus, irmãos, entenda, tenha cabeça, não venha dizer no rodapé do meu vídeo que eu estou malhando e falando mal de igreja. Automaticamente, quando eu vejo que você abriu uma nova Assembleia, você queria o quê? O que você queria, irmão? Você queria não submeter aonde você estava. Você talvez tinha menos escala, você queria bastante escala, você queria um grupo, uma liderança, você mesmo fazia a sua agenda, você ganhar o seu salário, porque hoje em dia é muito fácil, reunir 100 pessoas, 200, você tem um salário. E eu não sou contra o obreiro ter um salário, mas se o obreiro for um obreiro fiel, essa igreja for fiel, e ele estiver fazendo tudo correto, guiando esses 200 para o céu.
Vocês entenderam? Então, Deus não precisa de uma outra, Deus é amor. Para continuar com as mesmas revelações, com as mesmas profecias, com as mesmas coisas, com o mesmo sistema doutrinário. Já estão lá em crise, tentando melhorar e corrigir tudo que está acontecendo de ruim dentro do ministério, para que uma outra? Então essa é a minha questão, que as pessoas às vezes não entendem quando eu falo no vídeo. O que eu quis dizer é o seguinte: você quer abrir um ministério, eu sou de acordo, vá pregar a Bíblia. Tira todas essas correntes, essas campanhas, tira todas essas aberrações, esses líderes fanáticos, enlouquecidos, esses líderes mentirosos, puxando glória para si, brincando com o demônio todo dia no altar. É uma vergonha se você assistir o vídeo dessas igrejas aí. Não sabe dar um estudo sobre pintura de esmalte, não sabe dar um estudo sobre pintura, sobre maquiagem, nada. A primeira coisa que já vai malhando tudo que aparece na frente, tudo que é mulher é Jezabel, tudo que é gente é demônio. Eu vou fazer um vídeo sobre usos e costumes, sobre doutrina do corpo, fazer um vídeo só sobre isso. Porque hoje em dia não dá para entender as pessoas. As pessoas estão ali malhando as mulheres e eles são uns vaidosos extremos, terríveis. Irmão, o senhor está defendendo? É claro que não, meu irmão, entenda as coisas. Eu só estou dizendo que hoje em dia parece que liderança, ele visualiza o lado feminino e começa a meter o cacete. Porque eu já disse, é muito fácil, a vaidade está 100% em torno das mulheres. As mulheres são mais voltadas a uso e coisas que entram no campo de vaidade. O homem não, o homem é vaidoso, mas a vaidade do homem está mais implícita, você entendeu? Por isso que eu vejo um monte de pregadores metendo laço nas mulheres que são vaidosos, porque a sua vaidade está implícita, a vaidade das irmãs está explícita. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então tem homem vaidoso, do jeito que anda, do jeito que veste, os seus dentes, tudo, mas malhando pessoas do sexo feminino. Vocês entendem? Então eu quero explicar num vídeo sobre essas coisas. Se Deus quiser, Deus não vai deixar eu me esquecer. Eu quero gravar um vídeo sobre doutrinas do corpo, essas coisas aí, e explicar como que esses pastores estão pregando. E aí as irmãs têm mais é que não aceitar mesmo, porque mesmo as irmãs erradas e as irmãs certas vão entender que esses irmãos não têm cunho e nem sabedoria para ficar falando e doutrinando. É uma coisa mais pessoal, vocês entendem? Então deixa eu dizer uma coisa, voltando ao meu assunto. Então, Deus não precisa de mais uma igreja dessas aí. Deus precisa de um movimento santo pela palavra, dentro da palavra. Eu tenho dito que esses stand-up, essas loucuras, esses pastores se puxando glória para eles, para se promover, isso aí Deus não precisa de mais uma igreja dessas aí não. E por que ninguém tem peito para abrir um trabalho, para ele ir para dentro da igreja, orar, cantar, pregar e dar o amém no culto, o amém final, e fazer um evangelho digno, um evangelho bíblico? Porque todo mundo está atrás de dinheiro, meu irmão, está atrás de carrões, de mansões, dessas coisas, porque você sabe que se você abrir uma igreja para você pregar o evangelho bíblico, sem essas correntes de campanha, sem esses azeites de 7 cores, sem essas águas bentas, sem esses tapetes, essas coisas aradas que vocês sabem, não vou ficar aqui falando nisso, já tem outros vídeos. Não vai dar ibope muito vocês, então vocês têm que inventar artifícios e trazer essas pessoas enganadoras para fazer esse movimento. Um movimento bíblico vai custar mais de você vai ter que orar, você vai ter que ter Bíblia, e Bíblia não é todo mundo que tem. Porque nem todo mundo quer passar pelo deserto para ter Bíblia. Já vou dizer uma coisa, pregador de Bíblia, não é qualquer um. Pregador de Bíblia tem que aceitar a aprovação que Deus lhe dá e passar pelo deserto. E isso não é muitos que querem, não. A maioria quer chegar no ministério de uma forma mais fácil. Então o ministério centrado na Bíblia, olha, é muito pouquinhos. Hoje que estão de abertura nova, de fundação nova, muito pouquinhos. Voltando ao meu assunto, então em 1995 entrou essas coisas dentro da Assembleia de Deus. Entrou a questão da maquiagem. No estatuto está leve. Mas eu faço uma pergunta, quem é que entende o que é leve e o que é pesado? Vai ficar na questão das irmãs. E as irmãs não têm esse discernimento para saber o que é leve e o que é pesado. O que é leve para uma pode não ser leve para outra. Então, cada uma vai discernir para si mesmo o que é leve e o que não é leve. E ele vai vir com aquele papo de Bíblia de querer convencer. Então, por isso que eu sou contra o uso de maquiagem de pinturas. Eu sou contra. Vocês entenderam? Não é que eu sou contra, a Bíblia é contra. Outra coisa, o divórcio não devia ter aberto álibi nenhum para divórcio. Então, em 1995, a Igreja Assembleia de Deus perdeu a sua força doutrinária. Porque aqueles líderes que queriam derrubar a observância doutrinária em 75, eles continuaram ativos, forçando. Porque isso, irmãos, dentro da igreja, o que quer derrubar os itens da igreja, a doutrina da igreja, é o próprio diabo. Então o diabo vai forçando, usando pessoas e levantando meios e formas até que ele consegue desconstruir algo doutrinário da igreja. Então isso é muito sério, não pense que é só na Assembleia de Deus. Tem gente que não está entendendo o que está acontecendo na Deus é Amor.
Hoje você pensa, é os mesmos demônios que lutaram contra a Assembleia, lutam contra Deus e Amor, vai lutar contra a sua igreja. Bom, mas a maioria das igrejas que está fundando hoje não tem nada mesmo. Ou é um santarismo disfarçado em cima de roubo e de dinheiro, de campanha. Tem aquela doutrina estereótica, mas nem sabe por que estão seguindo aquilo. Ninguém ensinou, eles só disseram para eles que não pode, não pode. Então eles vivem aquilo lá e ao mesmo tempo aqueles cultos de anjos descendo, anjos subindo, aquelas aberrações. Você entendeu? Mas o verdadeiro sentimento doutrinário não explico. Uma coisa, você não pode dizer para uma pessoa que não pode fazer uma coisa e não explicar por que não pode. Você tem que explicar. Você tem que ensinar pela Bíblia por que não pode. Então essas coisas surgiram. Aqueles mesmos espíritos foram forçando, em 95 eles entraram. Bom, ali liberaram bastante coisas que hoje existe dentro da Assembleia de Deus. A política, por exemplo, ela era proibida na Convenção de 65, na Convenção de 75, na Convenção de 95, ela foi ter esse álibi aberto para esses políticos se infiltrarem dentro da obra de Deus. Então por isso que eu digo para vocês o seguinte, essas coisas aí não são da Assembleia. Isso aí são mundanismos que pessoas usadas pelo diabo foram forçando a infiltrar dentro da igreja. Então, para você que é assembleano antigo, para você que é um crente fiel no Brasil todo que me escuta, eu vou dizer para vocês, essas coisas não são da Assembleia, elas estão dentro da Assembleia, porque alguém usado pelo diabo forçou as convenções de uma forma terrível, líderes convencionais, que não tinham o mesmo espírito das outras lideranças, e isso entrou dentro da igreja. E você vai dizer, mas por que a convenção diabólica? Não, meus irmãos, a igreja que escolhe o sistema convencional, ou a igreja que escolhe o sistema de uma diretoria única, onde tem 2, 3 diretorias pequenas, deliberativa, executiva e consultiva, e uma liderança só, mundial, é a mesma coisa. Ela pode se corromper tanto a liderança mundial única, como a liderança convencional. Então o diabo não respeita sistema convencional ou de liderança por diretoria única, não a liderança única. O diabo infiltra o mundanismo dentro das igrejas. Então essas coisas são da Deus é Amor, são da Assembleia, são da Batista? Não, não são. Porque quando a igreja se estabeleceu durante décadas, quase um século, a igreja prezava por um sistema doutrinário. Então é por isso que você vê hoje dentro da Assembleia de Deus muitos pastores, servos do Senhor, que guardam a mesma santificação ensinada pelos pioneiros da igreja. Então você vai perceber muito homem de Deus dentro da Assembleia de Deus que continua contra o pecado como eles sempre foram. E existem pessoas liberais que hoje em dia nós estamos vivendo, então de 20 anos para cá, de 95 para cá, nós estamos vivendo uma enxurrada de mundanismo a nível geral em todas as igrejas, porque nós estamos cada dia mais perto da nossa redenção. Então agora é provável que aí se infiltrou no nosso meio pessoas interesseiras, pessoas que estão atrás de dinheiro, de bens materiais, pessoas que nem pastorado tem, mas que está infiltrado no meio, porque hoje se tornou um tipo que, digamos assim, uma profissão, algo lucrativo, mas os verdadeiros homens de Deus, sejam da Assembleia ou da igreja que for, Deus continua conhecendo. Mas eu estou falando mais sobre a nossa Assembleia de Deus. Eu estou dando algumas pinceladas em outras igrejas para que vocês entendam o que é um sistema doutrinário de uma igreja, mas eu estou falando em nível da Assembleia de Deus. Então, alguém diz assim, Assembleia de Deus. Não, a Assembleia de Deus, ela sempre foi uma igreja ordeira. Aí o que eu vou ressaltar na Assembleia de Deus, que alguém vai contrariar e vai ficar furioso comigo, não importa você ficar furioso, porque eu não estou aqui para defender ninguém. Mas o que é verdade tenho que dizer. A Assembleia de Deus é uma das igrejas mais centradas na Bíblia Sagrada. Das igrejas fundadas nos últimos 100 anos, a Assembleia de Deus é uma igreja 100% Bíblia. Agora estamos enfrentando uma enxurrada de problemas. Não resta dúvida, eu não sou hipócrita para vir aqui dizer que não. Mas a Assembleia de Deus nasceu na Bíblia Sagrada, debaixo de uma orientação sábia, de uma mensagem sábia, de uma mensagem bíblica. Já o caso que tem muitas outras igrejas que já desde a fundação traz algumas coisas heréticas, que já vem do cunho de fundação, que hoje é preciso ser mudado, porque se não for mudado, como que uma igreja a nível mundial que conquistou o mundo vai continuar pregando coisas de homens? Você entende? Porque tem a doutrina de Deus, tem a doutrina do homem e a doutrina do diabo. Qual é a doutrina que nós devemos seguir? A doutrina de Deus. Então a Assembleia de Deus começou muito centrada na Bíblia. Hoje temos essa série de problemas. Bom, irmãos, então esse vídeo era para esclarecer, vocês estavam perguntando muito sobre a Assembleia de Deus, sei que estavam perguntando sobre muitas coisas que hoje tem dentro da Assembleia de Deus, a vocês que vão generalizar, que não respeitam, que vão comentar de qualquer forma, não posso fazer nada, o vídeo está na net, e o que está na net não tem como nós segurar. Mas eu sei que as pessoas que têm cabeça, as pessoas que têm entendimento,
eles vão comentar com sabedoria e a verdadeira e assuntos com cunho de verdade, aquilo que é verdadeiro. Então, essas são as questões da Assembleia de Deus, desde a fundação, lutando contra o pecado, tentando manter a sã doutrina, até o presente ano de 1995, ainda mantinha os princípios, a ordem, o culto e todos os padrões doutrinários. Mas como nós estamos indo para o tempo do fim, nós fomos alvejados por um vento que soprou ao contrário na convenção de 1995, e então tivemos aí muitas coisas jogadas por terra, mas que continuam sendo de Deus. E quem é espiritual sabe que essas coisas que foram liberadas em 1995 não foram boas para a igreja. Não estão fazendo diferença entre o santo e o profano, entre o justo e o ímpio, não estão fazendo diferença entre o povo de Deus e o povo do mundo. Porque a igreja ela é diferente, o cristão é diferente. Então a igreja Assembleia de Deus, no meu ponto de vista, continua sendo a mesma igreja lá de 1910. Agora as pessoas estão tentando construir algo novo, e não existe algo novo. Tenha muito cuidado, vocês que pertencem à Assembleia de Deus. Vocês que estão me ouvindo, saibam que essas coisas que foram liberadas em 1995 foram forçados por espíritos de modismo, tentando tirar a essência do verdadeiro evangelho. Eu pergunto para vocês, qual a liderança que foi mais forte na Assembleia de Deus, a de 1910 até 1995 ou a liderança de 1995 até o presente momento? Então é muito fácil vocês saberem o que é certo e o que é errado. Meus irmãos, pelo amor de Deus, desça do pedestal, abandone esse orgulho, essa soberba, e entenda que Deus ele exige santidade, padrões doutrinários, simplicidade, modéstia, e o cristão tem que ser diferente em tudo, no se portar, no se vestir, no falar, no caminhar, não pode ser, no se exibir, ele tem que ser modesto. O cristão tem que ser bom pagador, tem que ser bom pai, bom marido. O cristão tem que ser diferente em tudo. E se você assistir alguns vídeos da liderança alta, do alto escalão da Assembleia de Deus, você vai ver que eles continuam dizendo, isso é pecado. Ó, irmãos, as coisas estão difíceis, vocês têm que entender que isso é pecado. Agora entenda uma coisa, uma igreja com milhões de seguidores, já com um sistema doutrinário da Convenção de 95, um pouco já falindo, né, algumas questões doutrinárias, vocês há de convir comigo que muitas pessoas liberais vão ganhar terreno. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, Cristo não mudou, a palavra ainda não mudou e o evangelho continua sendo o mesmo. Então se ligue, Convenção de 65 lutando e mantendo, 75 lutando e mantendo, 75 para cá, até a Convenção 95, pressão entre liderança para entrar o modismo, e em 1995 a liderança não resistindo 100% a alguns, deixou entrar o modismo e hoje nós temos o problema que temos. Você acha que hoje vai ser fácil nós tirarmos de dentro da Assembleia de Deus o modismo? Não vai ser fácil. E nem o ministério vai ser fácil tirar o modismo. E tem outros que já estão sendo abertos, fundados debaixo de modismo, de campanhas, de coisas, verdadeiras aberrações. Então eu te chamo a atenção uma coisa. Por que deu muitas pessoas querendo abrir ministérios, restauração de Assembleia de Deus renovada, Assembleia de Deus plenitude, Assembleia de Deus isso e aquilo, porque por causa de tudo que nós falamos nesse vídeo. Toda vez que isso surgir, vocês vão ter que entender que 50% é por questões doutrinárias e 50% é por ganância, por poder, por força e para conquistar espaço nessa terra. Tá certo? E em poucos casos, um trabalho se abre para verdadeiramente esquecer o trabalho anterior e restaurar o verdadeiro evangelho de Cristo. Eu espero poder ter ajudado. Eu falei de alguns itens, é claro que junto com esses itens veio mais coisas. E através desses itens que foram liberados, muitas outras coisas vieram junto, que hoje fere o culto da Igreja Assembleia de Deus a nível mundial. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, ainda continua sendo uma igreja de Deus. Apesar de todos os problemas que existem dentro da Assembleia de Deus, ainda continua sendo uma igreja de Deus. Porque a igreja não deixa de ser de Deus, enquanto Cristo não arrebatar, vai ter pessoas fiéis lá dentro que vão observar a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Não esqueça, é muito importante os comentários para crescimento do canal, para sugestão para o próprio pastor Levi. O que for sugestões boas e louváveis vão ser tomadas em conta. É muito importante o like positivo, o comentário, acionar os sinos das notificações e compartilhar os vídeos para que as pessoas em massa, imagina quantos assembleianos,
Imagina quantas pessoas precisam ouvir o que foi falado nesse vídeo hoje, que no altar talvez não será falado, que talvez pessoas no YouTube não terão coragem de ministrar verdadeiramente, biblicamente falando, como é a história e aquilo que precisa ser mantido dentro da Assembleia de Deus. Então, nós precisamos manter, meus irmãos, a santificação, a sã doutrina, os bons usos, os bons costumes e a tradição recebida dos pioneiros da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe e fique em Cristo, porque em Cristo jamais seremos enganados.